Discurso direto. As perguntas nunca são indiscretas. As respostas, às vezes, são. Discurso direto. A grande entrevista com Júlio Vera Cruz Martins. Gratos pela preferência que nos dá, o nosso convidado é o presidente da Associação dos Funcionários da Polícia Judiciária, a Associação dos Funcionários da Investigação Criminal e de Apoio à Investigação Criminal. Assim é que está correto, Inspetor Agostinho de Semedo. Essa associação acaba de completar, sexta-feira passada, 13 anos de existência, é o quarto presidente da organização. Agradecemos por estar aqui conosco. Qual é a massa associativa da associação? Bem, antes de mais, cumprimento também aos ouvintes para agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui para partilhar um pouco daquilo que é a Associação dos Funcionários da Polícia Judiciária, como foi referido. A massa que temos neste momento em termos de representatividade é uma associação que representa cerca de 80% do total dos funcionários da Polícia Judiciária, isto falando dos associados. Falando do número dos associados, temos cerca de 80% dos funcionários que neste momento fazem parte da referida associação. A adesão à associação é voluntária? É voluntária naturalmente, porque respeitamos também o disposto na Constituição. Então E os outros 20% não fazem parte da associação, não é? E os outros 20% aproximadamente ainda não fazem parte da associação, mas estamos fazendo todo um trabalho mostrando o resultado e a importância da aderência à associação no ambiente laboral. Estamos aguardando a opção voluntária para inscrição, naturalmente, porque nós não obrigamos, e isso faz parte de um direito definido na própria Constituição da República de Cabo Verde. Houve uma altura que as relações entre... É só a associação, não é a associação sindical? É a associação sindical mesmo. É a associação sindical. Pode referir-se. Houve uma altura em que as relações entre a direção da associação sindical e a direção da Polícia Judiciária havia relações tensas, estavam a exigir novos estatutos. Neste momento, como é que caracteriza essa relação? Bem, e só para fazer um breve enquadramento historial, é que ano passado, por exemplo, tivemos uma situação de relação tensa em relação à Polícia Judiciária. Por quê? Porque na altura exigiam a aderência ao serviço social da Polícia Judiciária, uma outra ferramenta legal que foi aprovado em março de 2021 e cuja portaria foi também aprovado em agosto de 2021, do mesmo ano, a portaria 33/2021 de 3 de agosto, neste caso, só que as condições que foram definidas pela atual direção nacional em relação ao pagamento de cotas, por exemplo, dos funcionários, e a forma como tentava-se implementar o Estatuto do Fundo Social da Polícia Judiciária não agradou à classe. O que houve foi simplesmente uma reivindicação da classe anunciando a não aderência ao Fundo Social, de tal forma que, por exemplo, em meados de setembro, ainda do ano passado, fizemos uma manifestação em frente ao Ministério da Justiça, em Charles Santo Antônio, para dizer que não concordamos com o desconto de 2% do nosso salário base para o Fundo Social, daquela forma como pretendia-se implementar. Neste momento há uma outra direção da Polícia Judiciária? Houve uma mudança. E houve alterações nesses 2%? Houve uma mudança, neste caso, relativamente à nova direção da Polícia Judiciária, e também devo aqui realçar a nova mudança relativamente ao próprio Ministério da Justiça, porque houve a entrada de uma nova ministra da Justiça. Temos que realçar isso. O que aconteceu é que o decreto-lei que rege o Fundo Social da Polícia Judiciária, publicada em março de 2021, a portaria que rege o funcionamento de tal decreto-lei sobre o Fundo Social, que foi publicado também em agosto de 2021, neste momento estão estagnados. Não funcionaram ainda. É bem que fique claro. Portanto, não houve implementação. Não houve implementação. Mas isso porque o Ministério da Justiça vai fazer a revisão? Não por causa disso, porque num encontro que o sindicato, neste caso a Associação dos Funcionários da Polícia Judiciária de Cabo Verde, a ASFIC,
conforme a sigla. E nós fizemos encontro com o Ministério da Justiça, na altura com a anterior Ministra da Justiça, a doutora Janine Leles. Então nós explicamos de que a estrutura da lei, algumas condições definidas nos artigos 5, 6 e 11 do próprio decreto-lei que rege o Fundo Social da Polícia Judiciária, nós não concordamos. Sentimos a necessidade de uma reformulação tanto do decreto-lei que rege, neste caso, o Fundo Social da Polícia Judiciária. E o que é que diz a nova ministra? A reformulação? Bem, neste caso, o que é que nós defendemos? Em primeiro lugar, nós explicamos à anterior ministra de que, de facto, por exemplo, a condição do pagamento de cota, definido no artigo 11 daquele decreto-lei que define o Fundo Social da Polícia Judiciária, os 2%, neste caso aqui definidos. Não concordamos, por quê? Porque tinha um caráter obrigatório. Então nós entendemos de que a aderência à associação exige uma liberdade. Ao fundo, não é? Ao fundo, também ao fundo da Polícia Judiciária, neste caso, exige, neste caso, uma liberdade. É um direito constitucional. Então, os funcionários não podem sentir-se obrigados a aderir ao Fundo Social, pagando 2% do seu salário base, se não querem. Então, há que respeitar esta questão. E neste momento, como é que este dossiê está? Bem, neste momento, tanto o decreto-lei sobre Fundo Social da Polícia Judiciária, tanto como a portaria que regula o funcionamento de tal decreto-lei, estão estagnados, estão parados. Não houve implementação desses dois instrumentos legais. O sindicato já teve encontros com a nova ministra? Tivemos cerca de 4... Há sinais de reformulação do decreto-lei? Para lhe informar aqui, tivemos encontros com a atual ministra, neste caso, a doutora Joana Rosa, cerca de 4 encontros que o sindicato já teve com a atual ministra, mas em todos esses encontros não falamos sobre o Fundo Social da Polícia Judiciária. Conversamos sobre outros assuntos que o sindicato definiu como prioridade para o encontro. Daí que, relativamente ao decreto-lei que rege o Fundo Social da Polícia Judiciária e a portaria correspondente, não falamos sobre isso ainda com a atual ministra. Mas pretendem propor ao governo a reformulação? Pretendemos. Inclusive, a opinião da associação é propor a reformulação do decreto-lei que rege o Fundo Social no que tange, sobretudo, ao representante do Fundo Social. Por quê? Porque no decreto-lei que rege o Fundo Social da Polícia Judiciária, diz-se que o diretor nacional da Polícia Judiciária é, por inerência, o diretor administrativo do Fundo Social. E vocês não pretendem isso? E nós não concordamos com isso. Daí surgiu toda a polêmica relativamente à matéria, porque entendemos o quê? Mas afinal, nós temos um diretor nacional de Polícia Judiciária que vem em comissão de serviço. Final de 2 anos e meio, 3 anos, vai embora. Então, como é que ele pode fazer parte também do PCA, do Presidente do Conselho Administrativo, do Fundo Social da Polícia Judiciária, que exige uma continuidade na instituição? Então, nós entendemos que, desta forma, não bate bem. Por quê? Porque um diretor nacional da Polícia Judiciária, nomeado, ao exercer também a função do Presidente do Conselho Administrativo do Fundo Social da Polícia Judiciária, ele não terá, sobretudo, o tempo para garantir a continuidade do próprio fundo. Mas não são contra a existência desse fundo? Não somos. Nós não somos contra, até que, só para avançar, na manifestação que houve, datado de setembro de 2021, só para precisar, isso foi em 16 de setembro de 2021, houve uma manifestação dos funcionários da Polícia Judiciária contra a implementação do Fundo Social e, na altura, tentamos transmitir a mensagem de que, de facto, os funcionários da Polícia Judiciária não são contra a implementação do Fundo Social da Polícia Judiciária. É um problema de forma de gestão. Só que, na altura, fomos contra a forma como tentava-se implementar e, sobretudo, a questão da gestão, como bem referiu. A questão ou melhor, as questões de enquadramento,
de plano de carreira são questões antigas. Neste momento não há problemas desse tipo. Há problemas, sim. Não posso aqui esconder. Há problemas relativamente à questão de quadros e carreira na Polícia Judiciária. Isso só para fazer um breve enquadramento historial. Repara que a Polícia Judiciária, criada em 93, conforme o Decreto Legislativo número 3 e número 4 e 5, salvo erro, aí, 93, de 12 de maio, as condições de carreira definidas naqueles decretos legislativos eram diferentes daquilo que houve em decretos legislativos número 1 e número 2, 2008 e 18 de agosto. Por quê? Houve alterações em termos da nomenclatura, em termos da designação das categorias, e irei aqui explicar. Na altura, por exemplo, em 93, 94, havia inspetores, havia subagentes e havia agentes de investigação criminal. Já em 2008, houve uma alteração em termos de nomenclatura também, em que os inspetores passaram a ser designados de coordenadores, os subinspetores passaram a ser designados de inspetores-chefes e os agentes de investigação criminal da Polícia Judiciária passaram a ser designados de inspetores. A base da carreira é inspetor. E mantém-se esta estruturação e de nomenclatura. Estás a ver? Então aí houve esta alteração em 2008. Só que em 2017, através do Decreto Legislativo número 1, 2017, de 15 de maio, que aprovou o Estatuto da Polícia Judiciária, o último que temos, que até agora vigora, houve sim alguns sinais de retrocesso na carreira do pessoal da Polícia Judiciária. Pode explicar? Sem problema. Repara que quando observamos o Estatuto de 2017, já no seu artigo 36, que fala-se sobre o regime de ingresso e do acesso à carreira, verificamos, por exemplo, na alteração no artigo 36b do próprio Estatuto atualmente da Polícia Judiciária, acrescentou-se uma linha em que a promoção do funcionário da Polícia Judiciária de um nível para o outro, dentro da mesma categoria, deve ser mediante concurso. Só que anteriormente isso não acontecia. Tanto em 93, 94, como em 2008, através dos decretos legislativos número 1 e 2, 2008 e 18 de agosto, não havia isso. A promoção de um nível para o outro, dentro da mesma categoria, ocorria-se automaticamente, apreciando o quê? Os 3 anos de serviço na categoria, a avaliação do desempenho mínimo de bom, e aí o funcionário promovia-se. Só que em 2017, implementou-se o concurso para o funcionário evoluir de um nível para o outro dentro da mesma categoria. Concurso em acumulação com as outras exigências, não é? Com as outras exigências, naturalmente. Porque, repara que exigiu-se o concurso e o formato do concurso tem o quê? Tem uma prova escrita de conhecimento, tem uma prova oral de conhecimento, tem uma entrevista, para depois o júri decidir se o funcionário promove ou não. Repara que estamos a falar de um nível, apenas de um nível para o outro na mesma categoria. E a associação é contra? E somos contra isso. Somos contra isso e manifestamos isso, expressamos isso junto da atual direção da Polícia Judiciária. Expressamos isso porque houve uma tentativa de realização de concurso de um nível para o outro dentro da mesma categoria. Explicamos à direção que nós não concordamos com isso. Não concordamos porque achamos que é um retrocesso relativamente à evolução na carreira. Por quê? Olha, se um funcionário tem valor, tem competência para instruir um processo crime de homicídio, de tráfico de estupefaciente ou de crimes econômicos ou patrimoniais, e o faz com qualidade, com excelência, então no final de 3 anos ele não tem mérito para ser promovido de um nível para o outro dentro da mesma categoria? Então fazemos essa pergunta. Cumprindo as
exigências estabelecidas anteriormente. Justamente, ou seja, exatamente tendo em conta os decretos legislativos anteriores, ou seja, de 2008 e de 93. Que é a classificação mínima automaticamente, mínimo de bom, 3 anos de experiência na categoria, evoluir-se. Ou seja, acontecia de forma automática. E nós explicamos à direção, olha, o sindicato defende sim que haja concurso quando trata-se de evolução na carreira de uma categoria para uma outra superior. Aí sim que haja concurso. Por exemplo, de inspetor para inspetor-chefe. Ou de inspetor-chefe para coordenador. Para coordenador, muito bem. Aí sim defendemos, porque há limitação de vaga e também há uma outra questão que tem a ver com o quê? Com as competências, com as responsabilidades, não é? Então, se há uma responsabilidade maior, há que exigir também o mérito, a competência, a idoneidade do candidato. Então, nós somos a favor de concurso quando trata-se de uma categoria para uma outra categoria hierarquicamente superior. Não tem havido concursos, então? Dentro da mesma categoria, não tem havido? Houve sim, houve, pelo menos no ano passado, houve uma realização de concurso de um nível para outro na mesma categoria. O sindicato não concordou, neste caso, devo deixar claro, e o sindicato fez o seu papel de manifestar junto à direção a não conformidade e nesse com momento, a realização. como é que se encontra este dossiê? O que aconteceu precisamente, bem, houve concurso, por exemplo, neste caso, de transição de inspetor de nível 2 para nível 3 na Polícia Judiciária. Houve o concurso, foi efetivado, houve todo um sistema de avaliação, né? Foi avaliar os candidatos, mas até ainda estamos aguardando a efetivação burocrática da parte da Tesouraria e do Ministério das Finanças para promover, porque... Isso foi quando? Esse concurso foi quando? No ano passado, neste caso, isso aconteceu no ano passado, isso posso lhe precisar a partir do segundo semestre do ano passado, só para lhe dizer porquê. Isto porque o anúncio do concurso de inspetor de nível 2 para nível 3 aconteceu em abril de 2021, no ano passado, a publicação do anúncio. E todo o trâmite do processo da seleção veio a acontecer já em meados do segundo semestre de 2021. Houve todo este processo de seleção, da avaliação, e a mesa de júri já tem todo o resultado. E neste momento os candidatos estão aguardando a resposta final, que tem a ver com o quê? Precisamente enquadramento no nível 3, como inspetor. Estás a ver? Então estamos aguardando esta resposta. E se não houver resposta tem de haver, não é? Estamos à espera disso e tem havido uma luta da parte dos próprios candidatos, exigindo uma resposta, porque só para lhe avançar, já lá vão cerca de 6 meses após o término do concurso, né, de inspetor de nível 2 para nível 3. Então, os candidatos estão aguardando uma resposta relativamente à sua promoção. E nós defendemos que haja uma resposta justa nesta matéria, porque participaram, aprovaram e estão em condições de promover. Se não houver progressão, não haverá libertação para a entrada de novos inspetores, não é? Bem, aí só para lhe esclarecer, é uma outra preocupação do sindicato, que tem a ver com a estagnação na carreira. Porque até este momento, o estatuto que temos em vigor desde 2017, conforme o boletim oficial de 15 de maio, nós temos uma estagnação na carreira. Por quê? Porque para evoluir-se
do cargo de inspetor para inspetor-chefe, ou do inspetor-chefe para o coordenador, ou do coordenador para o coordenador superior, que corresponde à categoria hierarquicamente maior na esfera da investigação criminal, temos um condicionalismo. Qual é? É o nível, estar no topo do nível. Por quê? Porque tanto o inspetor, como o inspetor-chefe, como o coordenador estão definidos em 3 níveis. E cada nível tem 3 anos de permanência. Significa o quê? Que para sair do inspetor para o inspetor-chefe, o funcionário tem que ter no mínimo 9 anos na categoria para concorrer-se ao cargo de inspetor-chefe. E o inspetor-chefe tem que passar 9 anos na categoria para concorrer-se ao cargo de coordenador. E o coordenador tem que passar também o mesmo tempo para concorrer-se ao cargo de coordenador superior. Isso quer dizer que não há coordenador superior? Neste momento, existe apenas 2 coordenadores superiores na Polícia Judiciária. 2 coordenadores superiores. 2 coordenadores superiores. E isso, eu devo aqui deixar claro... Um está em Sotavento, outro está em Barlavento, é isso? Estão concentrados na praia. Os 2 coordenadores superiores de investigação criminal estão na praia. Agora, eu aproveito precisamente esta questão para realçar que, de facto, há uma necessidade de aumentar a flexibilidade na carreira do pessoal da Polícia Judiciária, porque, caso contrário, continuaremos a ter este déficit. Por quê? Porque a exigência em termos de níveis nas categorias simplesmente condicionam a transição, condicionam todo o processo da promoção. E, inclusive, há 4 dias atrás, tivemos num ato cerimonial dos 13 anos do aniversário da Associação dos Funcionários da Polícia Judiciária, aqui na praia, contando com a presença da Sua Excelência Senhora Ministra da Justiça. Eu deixei bem claro na minha intervenção enquanto presidente da associação que, de facto, nós temos que trabalhar a flexibilidade da carreira do pessoal da Polícia Judiciária. Até na altura eu trouxe exemplos dos decretos legislativos 137 e 138 do pessoal da Polícia Judiciária de Portugal, que são decretos legislativos de 2019, bem recentes, que conseguiram ganhos impressionantes relativamente a esta questão de carreira da Polícia Judiciária. E brevemente irei explicar por quê. Porque constatamos que já na Polícia Judiciária Portuguesa, um inspetor com 7 anos de serviço na carreira pode concorrer ao cargo de inspetor-chefe. E um inspetor-chefe com 4 anos na categoria pode concorrer ao cargo de coordenador. E um coordenador com 5 anos pode concorrer ao cargo de coordenador superior. Estás a ver a flexibilidade em termos da carreira? Estão a pedir, no fundo, a Associação quer, pelo menos nesta matéria, novos estatutos da Polícia Judiciária? Novo estatuto. E só para deixar claro publicamente que estamos trabalhando a nova previsão de revisão do Estatuto da Polícia Judiciária. Inclusive, criamos uma comissão, através de um regulamento que foi publicado a nível da Polícia Judiciária. Então, desde 16 de maio deste ano, temos uma comissão de revisão do Estatuto e da orgânica da Polícia Judiciária que está trabalhando. A nível da associação? A nível da associação, e eu, neste caso, enquanto presidente da Associação dos Funcionários, estou também na qualidade de presidente da comissão de trabalho de revisão, tanto do Estatuto como da orgânica da Polícia Judiciária de Cabo Verde. A nova direção da Polícia Judiciária e a ministra têm conhecimento da vossa iniciativa? Tem porque o regulamento sobre a comissão de trabalho da revisão do Estatuto e da Orgânica da Polícia Judiciária foi publicado institucionalmente e com conhecimento do Diretor Nacional.
E, inclusive, abrimos democraticamente um concurso para as candidaturas, porque entendemos que os funcionários de diferentes categorias na Polícia Judiciária, sejam elas de pessoal de segurança, da administração, do apoio à investigação criminal, como da investigação criminal, tenham também a presença e a participação. Então, abrimos um concurso e foi aprovado um regulamento e foi criada uma comissão que respeitou 3 grandes critérios. Primeiro, a representação em termos de categorias, onde o pessoal de administração, o pessoal de segurança, o pessoal de apoio à investigação criminal e o pessoal de investigação criminal têm representantes. Fizemos isso e foi devidamente publicado na instituição. Não há sinais de colaboração entre a vossa iniciativa e a direção da Polícia Judiciária? Há sinais, temos percebido isso em termos, sobretudo, de abertura, em termos de abertura da direção, a atual direção da Polícia Judiciária, temos sentido este sinal. Por quê? Porque a associação sindical tem trabalhado nas propostas, porque nós entendemos que a associação trabalha com sugestões, com propostas. Daí que, só para lhe dar exemplo, já em 2 de dezembro de 2021, apresentamos à Direção Nacional da Polícia Judiciária 2 propostas de revisões de 2 portarias. Olha, portaria 5396 e portaria 67/2001, que regem o regulamento do serviço de piquete e o respectivo subsídio de piquete. Apresentamos isso ao Diretor Nacional da Polícia Judiciária em 2 de dezembro de 2021 para apreciação e discussão, porque entendemos que é a hora de ressuscitar alguns instrumentos normativos. E essas portarias foram revistas? Foram, e na altura, só para lhe avançar, tivemos uma segunda discussão em 28 de fevereiro de 2022, já neste ano, e em 14 de março de 2022 ficou aprovado a portaria 53/96, que rege o regulamento do serviço de piquete. Ficou aprovado em sede interno da Polícia Judiciária pelo Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Por quê? Porque esta portaria que rege o regulamento do serviço de piquete tem a ver com o funcionamento do dia a dia do serviço da Justiça. É um regulamento interno, não é? É um regulamento interno. Então, está na competência do Diretor Nacional de aprovar, porque tem a ver, sobretudo, com o funcionamento do serviço de piquete, que é um serviço permanente. Agora, só para concluir, relativamente à outra portaria, que é a portaria 67/2001, que tem a ver com o subsídio de piquete. Isso já é do Governo. E já foi remetido devidamente para a Sua Excelência, Sr. Ministro da Justiça, e estamos aguardando um feedback em relação a esta matéria. Desde março, não é? Isto foi precisamente, apresentamos isso em 28 de fevereiro deste ano. Tem esperanças que essa portaria seja revista? Porque já estamos em agosto, não é? Exatamente. Acreditamos que sim. Março, abril, maio, junho, julho. Justamente. Acreditamos que sim, até porque, inclusive, há 4 dias atrás, 28 de julho, na cerimônia dos 13 anos do aniversário da Polícia Judiciária, de ASFIC, neste caso, da Associação da Polícia Judiciária, eu, na qualidade presente, fiz a questão de lembrar a Sua Excelência, Sr. Ministro, né? Ela esteve na cerimônia, então lembrei a ela da portaria 67/2001. E qual é a sensação com que ficou? Então, vai aprovar? Nós entendemos que, de facto, a senhora ministra irá dar uma atenção especial a este instrumento normativo, até porque estamos a falar de um instrumento que vem completando cerca de 20 anos desatualizado. Mexe com finanças, não é? Mexe. Neste caso, precisamente porque tem a ver com questões orçamentais, porque a proposta que apresentamos
naquela portaria 67 de 2001 tem a ver com o quê? Com o aumento, devo dizer claro, com o aumento de subsídio de piquete para o pessoal de investigação criminal, para o pessoal de apoio à investigação criminal. Então, mexe naturalmente. Há uma grande diferença entre o estabelecido atualmente e a vossa proposta? Existe. E matematicamente... Que é o dobro? E matematicamente existe uma grande diferença, até porque... O dobro? É um pouco mais do que o dobro daquilo que o valor aplicável neste momento. Há 20 anos que recebem o mesmo valor. Justamente. Então, aí o nosso argumento... Se eu quiser saber, eu vou à portaria, que está no boletim oficial, não é? De todo modo, pode-me dizer qual é o valor que atualmente recebem. Se encontra, precisamente, pode pesquisar. Mas pode facilitar-me a vida e dizer-me qual é o valor. Porque está publicado no BO, não é? Justamente. Então, neste caso, a portaria que vigora desde 2001, neste caso, desculpe lá, desde 2021 a 20 anos atrás, encontra-se publicado. E qual é o montante? O que nós constatamos é o quê? Nós temos, assim, uma relação em que um inspetor tem um subsídio de piquete de 7 mil escudos, um inspetor-chefe de 8 mil escudos e um coordenador de 10 mil escudos. Portanto, desde 2001. 2001. E uma especialista, 4 mil escudos. Só que nós achamos aquilo desproporcional. Sabes porquê? Repara, e estamos a falar de um instrumento normativo que, em regra, juridicamente, deve merecer a sua revisão no mínimo em 5 anos. Houve uma única revisão. Repara, em 96, que houve pela primeira vez o artigo que estabeleceu o subsídio de piquete, em 96. E foi revisto em 2020. Em 2001. Foi revisto em 2001, houve aumento, houve melhoria, só que a partir de 2001 não se fez mais nada. Então, nós achamos o quê? Mas é hora de rever isso, porque é completamente desproporcional o trabalho do serviço piquete que fazemos hoje, comparando com o 2001. As demandas sociais, as ondas das criminalidades que temos hoje, exigem de nós, enquanto condição policial, muito mais. Então, há que ver todo isso. Esse ambiente afeta a vossa disponibilidade de trabalho? De alguma forma, eu devo dizer que afeta a questão da motivação dos funcionários. Porque eu tenho ouvido e os funcionários falam comigo, olha, eu sou presidente, mas olha, nós, por exemplo, há 12 anos atrás, a situação no Safende não era isso, era diferente. E hoje, nós quando iremos para uma diligência de busca domiciliária ou de uma tentativa de cumprimento de detenção fora de flagrante delito, nós encontramos os agressores com boca beijo. Estás a ver? Então, aí é um desabafo da parte dos funcionários. Me disseram, olha, Sr. Presidente, veja o que é possível de resolver, porque a realidade que temos hoje, a forma como somos recebidos nos bairros... Que há mais risco, não é? Há mais risco, naturalmente. Porque hoje já os agressores, entre aspas, não nos esperam da mesma forma, com a mesma passividade com que faziam há 10 anos atrás. Então aí ficam a cobrar disso e têm razão sobre isso, porque a criminalidade é um movimento e conforme a sociedade evolui, a criminalidade também faz a mesma coisa. Então a investigação tem que tentar acompanhar. Estamos em face de falta de pessoal na Polícia Judiciária? Estamos inclusive no ato cerimonial de 4 dias atrás, eu fiz a questão de falar com a Sua Excelência, Sr. Ministro da Justiça, e também com o Diretor Nacional da Polícia Judiciária, que esteve presente, de que, de facto, a Polícia Judiciária contava com 266 funcionários. Só que, da última atualização que tivemos,
através da diretora de Recursos Humanos, Financeiro e Patrimonial, a mesma nos disse que neste momento estamos com cerca de 248. Então, houve uma diminuição em termos de número de funcionários, porque houve funcionários que foram para a aposentadoria. E não foram substituídos, não? E até ainda não foram substituídos. E o que nos preocupa enquanto... Como é que disse? Tinha quantos? 266 funcionários da Polícia Judiciária. Neste momento, conforme a última atualização da Direção de Recursos Humanos, são 248. Mas esse pessoal reformado é pessoal de investigação ou pessoal de apoio? Variados. Variado, não é? Variados. Mas todas essas dificuldades reduzem a qualidade da prestação da Polícia Judiciária? Não. Nós, enquanto sindicato, nós não fazemos este tipo de comparação. Porque esta diminuição do número dos funcionários, devo avançar que foram devido à questão de aposentadoria. Então, os funcionários cumpriram... Agora, só que... Eu estou a dizer, esses problemas, essas reivindicações, o aumento da compensação para o serviço de piquete, se não põe em causa a qualidade da prestação individual dos inspetores da Polícia Judiciária? Eu creio que não, porque... Ou é só uma pequena desmotivação? Não, porque o que nós tentamos estabelecer o equilíbrio aqui tem a ver assim. Primeiro, privilegiamos a questão da motivação dos funcionários, naturalmente, porque isto interfere diretamente na produtividade do funcionário. Só que o segundo ponto está naturalmente relacionado com as condições de trabalho. Então, nós tentamos, enquanto sindicato, estabelecer este equilíbrio em relação à motivação dos funcionários e em relação às condições de trabalho. Por exemplo, falar do subsídio de piquete, como bem referiu, nós entendemos que isto significa um incentivo para os funcionários. Porque o funcionário que fez serviço de piquete em 2001 e faz o serviço de piquete em 2022, ele está em condições de fazer a comparação para dizer que, de facto, as demandas de 2001 não se comparam com as demandas de 2022. Então, por que não esta proporcionalidade em termos de compensação financeira? Estás a ver? Então, desta forma que nós entendemos apresentar a proposta da revisão da Portaria 67 de 2001 que rege o subsídio de piquete. Porque o piquete que se fazia em 2001 não se compara com o serviço de piquete que se faz em 2022. As demandas e as necessidades de locações, de fazer inspeção judiciária local, de fazer detenção de detido se houver necessidade, de agir preventivamente, não se compara com 2001. Mas a desmotivação é evidente? Põe em causa o trabalho da Polícia Judiciária? Olha, eu devo lhe dizer que a questão da desmotivação tem um caráter bastante subjetivo e depende de funcionário por funcionário, naturalmente. Então, quantitativamente, não é possível calcular as consequências da desmotivação dos funcionários para o serviço. Mas, de uma forma geral, eu devo lhe dizer que há sinais de desmotivação. Existem sinais de desmotivação na classe, em regra. Agora, o impacto, as consequências que advêm devido à desmotivação de cada funcionário particularmente não é mais difícil de calcular. Daí que o sindicato, observando isso, ouvindo os funcionários, o sindicato diz: é hora de propor um novo paradigma e novos rumos para a Polícia Judiciária. E isso foi o lema que utilizamos na sexta-feira passada. Na sexta-feira passada diz que
já é tempo de haver um diretor nacional da Polícia Judiciária interno, um quadro interno. Qual é a diferença? Bem, Haverá alguma vantagem mais se o diretor nacional da Polícia Judiciária for um quadro da PJ? eu creio que sim. E, inclusive, eu não, enquanto presidente da sindical da classe da Polícia Judiciária, eu não escondi isso na minha intervenção. Não, disse isso publicamente. Eu afirmei isso publicamente, aproveitando também a presença da Sua Excelência Senhora Ministra para dizer isso. Por quê? Porque eu tive uma preocupação ao analisar o artigo 30 do Estatuto da Polícia Judiciária, que tem a ver com esta questão do cargo de Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Então, eu vi que, o cargo do Diretor da Polícia Judiciária é provido através do membro do governo responsável pela área de justiça, não é? Que nomeia, preferencialmente, de entre os magistrados judiciais do Ministério Público. Tudo bem, com idoneidade, competência, tudo bem. Agora, eu, ao analisar isso enquanto presidente da classe, eu disse, mas, olha, são 29 anos da criação da classe. Por que não o funcionário da casa constituir também uma opção de escolha, mesmo Assim, que seja politicamente? assim como acontece na Polícia Nacional, não é? Por exemplo, exatamente. Então, por que não o funcionário da casa da Polícia Judiciária constituir também uma opção de escolha para dirigir enquanto diretor nacional na Polícia Judiciária? Só que na Polícia Nacional é ao contrário. A preferência é um quadro interno. Só depois é que vêm os outros, não é? Agora, na Polícia Judiciária, a preferência em primeira mão São as magistraturas. são os magistrados, sejam elas judiciais, como também do Ministério Público, conforme o artigo 30 do próprio Estatuto que temos da Polícia Judiciária. Então, isso nós sugerimos que houvesse, neste caso, uma reflexão nesta matéria. A melhor altura para tratar desta portaria, da atualização, é nesta fase de preparação do orçamento, não é? Eu creio que sim. Inclusive, eu fiz a questão de dizer à senhora ministra e os participantes, os presentes, de que, de facto, a Comissão de Revisão do Estatuto da Polícia Judiciária e da Orgânica já tem uma versão provisória do Estatuto da Polícia Judiciária. Olha, só para deixar claro, olha, iniciamos uma reunião de comissão em 16 de maio deste ano, e já temos uma versão provisória com as redações de revisões feitas, em termos de propostas, do Estatuto da Polícia Judiciária. Eu disse para a senhora ministra, já temos uma revisão. Há alguma disponibilidade da ministra para discutir as vossas propostas? Existe. Há uma disponibilidade, naturalmente, e inclusive a senhora ministra da Justiça está à espera da nossa versão proposta. Agora, só que tem que passar pela etapa da socialização, da análise e discussão com a Direção Nacional da Polícia Judiciária e, em seguida, ser remetido à senhora Ministra da Justiça. Neste momento, nós temos algumas associações entre as forças de segurança. Há a Associação Sindical dos Funcionários da Polícia Judiciária, temos a Associação da Polícia Nacional e temos a Associação dos Guardas Prisionais. Haverá alguma intenção de criar uma estrutura, uma federação? Existe. Inclusive, eu particularmente, na qualidade de presidente da Associação dos Funcionários da Polícia Judiciária, conversei com o presidente da Sinapol, neste caso, que é a Associação dos Funcionários da Polícia Nacional, e conversei também com o atual presidente da Associação dos Agentes de Segurança Prisional, Claudino Tavares, sobre a intenção de criação de uma federação sindical
do pessoal de segurança. Então, quando é que vamos ter a reunião da Troika? São 3? Faz uma boa pergunta, porque na verdade eu falei com o presidente de Sinapol, neste caso, da Associação de Polícia Nacional. Ele disse, olha, vamos reunir e discutir todos os meandros relacionados com esta federação sindical, neste caso, para discutir a nomenclatura que iremos dar, porque é uma federação de corpo de segurança nacional que envolve tanto a classe nacional, a classe da Polícia Judiciária, como a classe de agentes de segurança prisional. Então, vamos reunir isso e discutir algumas logísticas e, sobretudo, em termos de estatuto, porque isto está enquadrado no nosso Código Laboral. Então, há que ter essa tal federação ou as associações individualmente têm preocupações a nível de formação, atualização dos conhecimentos? Temos. E eu irei avançar 2 pontos. Primeiro ponto é que a ideia da criação da federação de associações envolvendo tanto Polícia Nacional, agente de segurança prisional e também Polícia Judiciária é uma forma de fortalecer também o corpo de segurança em termos do sindicato. Mas tem preocupações... Agora, segundo ponto, justamente, como fez bem a pergunta, tem a ver com as questões formativas. Então, nós, por exemplo, enquanto Associação dos Funcionários da Polícia Judiciária, desenvolvemos algumas ações formativas no ano passado, isto foi em março do ano passado, ponto de início, e fizemos a questão de convidar o pessoal de Polícia Nacional, o pessoal de agente de proteção civil, o pessoal de bombeiros e outras forças de segurança para participar gratuitamente. E participaram. E tivemos a presença de comandante dos bombeiros, tivemos a representação de pessoal de proteção civil, tivemos a presença de pessoal de Polícia Nacional, que trabalha neste momento nas fronteiras a nível dos aeroportos, e fizeram 6 meses de formação na língua inglesa, intensivamente. Eu estava a referir-me a formações e atualização mesmo na área de investigação criminal. Ou isso é a direção da Polícia Judiciária que trata? Porque tem formações de atualização, não é? Tem formações de atualizações em matéria de investigação criminal, também em matéria Porque as coisas mudam, não é? Exatamente. E, inclusive, só para dizer, por exemplo, a nível institucional, tem avançado formações em matéria de investigação criminal, envolvendo funcionários de investigação criminal. Também está a decorrer formações em matéria de apoio à investigação criminal, tem decorrido isso também. Então, a Direção Nacional tem tratado muito bem desta matéria de atualizações de formações, tanto para o pessoal de investigação criminal, como para o pessoal de apoio à investigação criminal. Agora, a associação, naturalmente, tem contribuído também com as suas iniciativas em matérias de formações. Eu queria esclarecer o seguinte, o vosso sindicato, é uma associação sindical, o vosso sindicato não enfrenta o problema de escolher entre as 2 centrais sindicais? Ou são uma associação sindical independente? Bem, nós, neste caso, somos uma associação com autonomia própria, personalidade jurídica própria e com estatuto próprio, neste caso. Então, nós, em relação à instituição da Polícia Judiciária, nós não carecemos de nenhuma relação hierárquica com a instituição. Então, nós fazemos não, estou a dizer trabalho. As centrais Agora, sindicais. A nível de central sindical, nossa associação está afiliada no CCSL, na Confederação de Sindicatos Livres, neste caso. Estamos afiliados na CCSL, neste caso. Muito bem. Inspetor Agostinho de Semedo, agradecimentos por estar aqui connosco. Discurso Direto regressa na próxima segunda-feira. Obrigado. Discurso Direto. As perguntas nunca são indiscretas. As respostas, às vezes, são. Discurso Direto. A grande entrevista com Júlio Vera Cruz Martins.